Apresentando o tema que vamos tratar hoje, eu quero te convidar a se inscrever se não é inscrito. Depois também a dar seu like, contribuidor no vídeo, na aula que você vai assistir. Compartilhar este conteúdo, assistir ele até o final. Vamos fazer com que este canal cresça, porque vai ser uma possibilidade de mais e mais conhecimento teológico, não só teológico, como interdisciplinar e transdisciplinar, com todos os assuntos que convergem à teologia e também até divergem. Vamos falar um pouco hoje dentro da proposta da história dos hebreus, falando sobre Antípatro, o Idumeu, que vai persuadir Hircano a fugir e se refugiar junto de Áritas, o rei dos árabes, e também prometer com isso restaurá-lo no trono da Judéia. Um Idumeu, de nome Antípatro, muito rico e empreendedor e hábil, era amicíssimo de Hircano, o que era automaticamente inimigo de Aristópalo. Nicolau de Damasco falou e também propôs descendê-lo de uma das principais famílias dos judeus que vieram da Babilônia para a Judéia. Mas ele o diz em favor de Herodes, seu filho, que a fortuna elevou depois ao trono e se tornou um rei portentoso. Esse antes não o chamava e nem o considerava Antípatra. Mas Antipas, como o seu pai, que temos sido feito pelo rei Alexandre e pela rainha sua esposa e pelo governador de toda a Idumeia, ele contraiu uma amizade com os árabes, os gazienses e os ascalonitas, e conquistou o afeto, certo, deles por meio de grandes presentes. Com isso, o poder de Aristóbulo tornou-se um poder grande e suspeito a Antípatro, que já temia e já tinha uma certa preocupação por causa da inimizade que havia entre eles. E assim, secretamente, ele vai fazer com que todo o mal que pode, ou que ele pudesse, ante os judeus mais ilustres, dizendo não haver motivos para se permitir que ele usurpasse o trono que pertencia por direito a Hircano, que era o irmão mais velho e que era aquele que tinha o direito ao trono. Não se contentando em dizer a mesma coisa a Hircano, mas acrescentando que a vida deste não estaria seguro e que teria ele a oportunidade até de vir a lhe matar para consolidar aquela injustiça e autoridade. Com isso, Hircano naturalmente vai dar crédito a essas suspeitas, a essas palavras, e vai ficar persuadido a essa verdade, essa falsa verdade. Aristóbulo, ao contrário, era já um homem, claro, ardiloso, inteligente, corajoso, hábil, empreendedor e capaz de realizar grandes feitos, e por isso dominou muitos espaços e veio a, vamos assim, persuadir a Antípatro. Então Antípatro automaticamente não veio a se zangar, por ver que Hircano não escutava, e continuou a falar-lhe, insistindo em dizer que Aristóbulo tinha a intenção de lhe tirar a vida, prevenindo ele que Aristóbulo tinha a intenção de tirar a vida dele. Com muita dificuldade,
levou ele então a decidir-se por fugir junto ao rei de Áritas, tá? Soberano dos árabes. Fez-lhe ver, inclusive, que essa retirada seria facílima, porque a Arábia estava perto da Judéia. E prometeu-lhe ajudar o maior forma possível para conquistar esta fuga e ser bem sucedido nela. Foi depois falar também com o rei Áritas, da parte de Hírcano, para obter a sua palavra que não entregaria ele ao inimigo. Após obter tal promessa com juramento, voltou a Jerusalém para falar com Hírcano. E certa noite, alguns dias depois, levou-o em marcha até a cidade de Petra, onde o rei dos árabes tinha sua corte, e com isso o entregou ao rei Áritas. Como Antíbarto desfrutava grande estima junto dele, rogou-lhe com tanta insistência que restaurasse Hírcano no reino da Judéia e deu-lhe tantos presentes que por fim o persuadiu. Então Hírcano, por sua vez, prometeu, em paga, se fosse restaurado no trono da Judéia, entregar-lhe o país e as 12 cidades que o rei Alexandre, seu pai, havia tomado dos árabes. Isto é, Medeba, Nábalo, Lívias, Tarabasa, Ácala, Atom, Zoara, Oroné, Maresa, Rida, Luza e Oribá. Com isso, o rei Áritas, levado pelas promessas de Hírcano, atacou Aristóbulo com um exército de 50.000 homens, deu-lhe combate e o venceu, e vários judeus passaram imediatamente para o lado de Hírcano. Aristóbulo, vendo abandonado de uma forma que fugiu para o templo em Jerusalém, e Áritas foi sitiá-lo com todo o seu exército fortalecido, certo? Ainda mais pelo povo que ficou do seu lado e que havia abraçado a Hírcano, tá? E somente os sacerdotes, no caso, ficaram fiéis a Aristóbulo. A festa dos pães asmos, a qual chamamos de Páscoa, estava próxima, e os mais ilustres dos judeus deixaram o país a fim de fugir para o Egito. Então Onias, que era um homem justo e querido por Deus, o qual até havia obtido chuva durante uma grande carestia, certo? Vendo aquela guerra civil, ele foi se esconder, mas foi achado e levaram-no ao campo. Os judeus rogaram-lhe que, tendo ele outrora debelado a carestia com as suas orações, agora ele fizesse imprecações contra Aristóbulo e os de seu partido. Por muito tempo ele resistiu, mas por fim o povo o obrigou a orar. E ele dirigiu-se a Deus e assim falou na presença de todos: Grande Deus, que sois o soberano, monarca do universo, sendo que todos que estão aqui são o vosso povo e que todos estão sitiados, os vossos sacerdotes, rogo-vos que não escutei as orações nem de um e nem de outros. Mal havia ele, inclusive, pronunciado tais palavras, alguns judeus celerados e maus cobriram-no de pedradas. Deus, porém, não adiou muito a sua vingança por esse crime. O dia da Páscoa chegou. Nesse dia oferecia-se um grande número de sacrifícios. Aristóbulo e seus sacerdotes estavam com ele e não tinham vítimas, e rogaram então aos judeus que estavam conciliantes que fornecessem
e estavam até dispostos a pagar quanto eles exigissem, tá? E eles pediram então 1000 dracmas por cada animal e exigiram elas adiantadas, para que eles pudessem, Aristóbulo e os seus sacerdotes, oferecerem os sacrifícios. Aristóbulo e os sacerdotes aceitaram, desceram por cada animal as suas moedas e exigiram também todo o contingente de animais e desceram com uma corda pela muralha, vindo ao local de oferecer sacrifício. Mas esses perversos, após receber o dinheiro de Aristóbulo e os seus sacerdotes, não entregaram as vítimas, os animais, e não se contentando em faltar com a palavra aos homens, tentaram pela sua impiedade arrebatar ao próprio Deus as honras que lhe são devidas. E os sacerdotes, vendo-se assim enganados, rogaram a Deus que castigasse a todos aqueles pérfidos judeus, e sua oração foi ouvida naquele mesmo instante. E ele então enviou por toda aquela região, Deus enviou então por toda aquela região um vento impetuoso que destruiu todos os frutos da terra, de modo que uma medida de trigo veio a custar 11 dracmas. Nesse mesmo tempo, então, Pompeu, estando empenhado na guerra da Armênia contra Tígrano, mandou Escauro para a Síria. Quando ele chegou lá em Damasco, que pouco antes havia sido capturada por Metelo e por Lólio, resolveu entrar na Judéia. Estando a caminho, encontrou-se com os embaixadores que vinham a ele, e tanto da parte de Aristóbulo quanto da parte de Hírcano, cada qual buscando uma aliança, pedindo socorro e oferecendo-lhe ao mesmo tempo 400 talentos. Tá? Escauro preferiu Aristóbulo porque este, além de rico e liberal, era moderado em suas aspirações, ao passo que não lhe parecia que Hírcano, sendo pobre e avaro, pudesse cumprir o que prometia. Embora o que esse desejasse fosse uma praça forte, bem defendida, que expulsar aqueles que o sitiavam, e que era, no caso, os nabatenses, que eram pouco interessados na guerra. Essas razões, então, fizeram Escauro decidir-se por aceitar a soma de Aristóbulo, que lhe oferecia e a obrigá-los a levantar um cerco. Para cumprir a sua promessa, então precisou somente pedir a Áritas que lhe retirasse, dizendo-lhe que não o fizesse e declararia inimigo do povo romano. Escauro depois voltou a Damasco. Aristóbulo reuniu um grande exército, deu combate a Hírcano e a Áritas, e num lugar chamado de Papiron venceu-os, matando 7.000 homens, e dentre os quais até Cefalé